Glória a Deus. Gente, é impressão minha, ele não me convidou para subir ao púlpito. Eu fiquei esperando, mas acho que ele só mencionou. Espero não ter sido inoportuno, viu, meu amigo? Não sei se ele ia fazer mais alguma coisa, mas agora é tarde. Eu cumprimento a você com a paz do Senhor Jesus. Digo que é um prazer estarmos juntos, em corpo ou em espírito. Espero que nos dois, para quem está aqui, tá? Só para ficar claro. E em pelo menos um dos dois para quem está aí nos assistindo online. O pastor Diogo já pediu que você que está assistindo sinalize, curta o vídeo, comente, participe do culto para que a gente consiga ter mais engajamento e a mensagem chegue a mais gente. E agora eu vou lhe pedir que se concentre um pouco na palavra de Deus, abrindo-a se puder, se tiver ela ao seu alcance, no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, versículo 15 do capítulo 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: de novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Esbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos. E estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. E que o Senhor nos abençoe com esses dias estranhos em que a gente vive, né? Quando eu leio esse texto aqui, de novo os filisteus fizeram guerra contra Israel. Quem tem lido jornais, assistido noticiário, certamente se familiarizou com as expressões que a gente tem ouvido. De novo, uma guerra. E aí me deem um pouco de licença, tenham um pouco de paciência comigo. Minha esposa diz que eu sou o autor de uma promoção, que é faça uma pergunta, ganhe uma palestra. E hoje a gente está numa liquidação. O patrão enlouqueceu, ninguém fez pergunta, mas eu vou fazer uma palestra mesmo assim. Vou fazer uma palestra rápida sobre a guerra da Ucrânia. Nada a ver. Me perdoe, sobretudo se você for um historiador, me perdoe pelas atrocidades que eu eventualmente venha falar, mas acho que eu vou falar só o mínimo para não errar. Um pouquinho de história, gente. E não venha com essa conversa, eu não gosto de história, porque história é a fofoca da humanidade inteira. Imagina, é você se colocar na varanda do planeta e dizer: gente, olha o que fulano está fazendo, olha o que fulano fez, você soube. Então todo mundo gosta. Se entender que é uma grande fofoca, porque não tem como você ouvir uma fofoca e não se interessar. Vamos lá. O mundo estava vivendo um momento de definição de impérios, e isso foi lá no século XIX, 1800 e tanto. Lá na região da Rússia, alguém define um império russo que se estabelece como um império de acolhimento de diversas etnias, diversas raças, diversos povos. Para você ter uma ideia, a Rússia, no século XIX, era o povo que mais tinha judeu no mundo, segundo algumas estimativas. Porque era um país tão vasto, um império tão extenso, que cabia vários tipos de pessoas, várias etnias, várias nações. Aí chega esse monte de gente, em 1917 não tinha o que comer. Alguém foi pretensioso de criar um império com o povo do mundo todo, mas não deu conta de arranjar comida para esse povo todo. E aí o povo desesperado fez uma revolução, a tal da Revolução Russa. Nesse contexto de revolução, a pessoa que assumiu teve uma ideia: eu vou organizar aqui o baba para todo mundo poder comer. Eu vou bolar um plano para que tenha comida para todo mundo. Eu vou planificar a agricultura para que tenha comida para todo mundo. E ele diz assim: os primeiros dias serão difíceis, tá, gente? Algumas pessoas vão sofrer um pouco. Talvez assim 5 milhões morram de fome, porque eu estou organizando. E o plano foi seguindo nessa linha. Para quem não morreu de fome, talvez até tenha sido bom, mas para quem morreu não foi legal. As pessoas que ficaram no lugar onde milhões morreram de fome,
se revoltaram. E criou-se ali uma resistência àquele grande império russo, num lugar chamado Kiev, que ficou notabilizado. Criaram lá uma palavra especial chamada Holodomor, que quer dizer genocídio pela fome. Um povo que disse assim: os russos tentaram nos matar pela fome, então quem vier nos livrar dos russos será bem-vindo. E veio o pior demônio que já passou pela história da humanidade, que foi o governo nazista. Mas veio e livrou dos russos. Aí alguns de Kiev disseram: opa, alguém me livrou dos russos, então eu vou apoiar quem quer que seja. E no começo apoiaram, até descobrirem que o tal do nazismo era pior ainda do que o que eles vinham passando. Aí romperam também com o nazismo. Graças a Deus o nazismo foi vencido. Eles se entenderam depois, Rússia e o pessoal de Kiev, numa união de repúblicas que eles chamavam de União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso durou até década de 90. Década de 90, eles se entenderam, foi cada um para um lado. Kiev virou a capital de um país chamado Ucrânia, e a Rússia continuou sendo um país, ou voltou a ser um país autônomo. E aí a coisa foi andando, com a Rússia começando a crescer, e aí daqui a pouco a Ucrânia, o pessoal de Kiev já não estava tão bem assim. O pessoal de Kiev, da Ucrânia, quando voltou a viver uma crise econômica grande, lá para 2013, a gente já andou rápido, já estamos chegando, já está acabando a história, fiquem tranquilos. De repente eles percebem: rapaz, não está sendo mais vantagem ficar perto desses russos não. E aí vem alguém e resgata. Nunca foi vantagem, esse povo matou nossos antepassados pela fome. Alguns mais loucos ainda disseram outra coisa: certos foram os nazistas que vieram contra eles e pelo menos salvaram a gente. Pouca gente começou a dizer isso, mas uma loucura dita por pouca gente faz um barulho enorme, né? E aí criou-se de novo uma animosidade entre Rússia e Ucrânia. Aí a Rússia disse: ó, estou achando que esse pessoal vai vir contra mim, então para evitar eu vou logo contra eles. Para evitar uma guerra eu vou causar ela. Começou assim em 2014 e a coisa voltou a todo vapor esse ano. E a gente tem visto no noticiário: Rússia invadiu a Ucrânia dizendo que está querendo combater o nazismo, porque lá tem gente que apoia o nazismo. Ucrânia diz: eu não estou querendo combater o nazismo, eu não tenho como combater o nazismo aqui, o presidente da Ucrânia é judeu, pelo amor de Deus. Mas por que eu contei essa história? Que você já tem ouvido no noticiário o tempo inteiro. Talvez não de um jeito tão escrachado, mas é basicamente isso. O mundo viveu outras histórias muito parecidas. A Primeira Guerra Mundial foi resolvida de uma forma tal que causou a Segunda Guerra Mundial. Por que eu contei essa história? Por que eu estou falando dessas coisas? Porque na vida da gente, na vida da humanidade, diversas vezes, questões que a gente julga ter vencido deixam aspectos mal resolvidos que se tornarão novas guerras a serem enfrentadas. E algumas dessas guerras que surgirão, a gente não vai ter força suficiente para vencer. Porque o passado, por mais que a gente esqueça, continua lá, presente em algum lugar do nosso subconsciente. Aquelas guerras que a gente acha que venceu, elas deixam marcas que permanecem gritando em algum lugar e se preparando e arrumando soldados para se vingarem de nós. Aqueles inimigos que a gente acha que destruiu, normalmente deixam sementes que vão crescendo silenciosamente até se tornarem inimigos ainda maiores do que os que a gente já enfrentou. E é quando a gente menos espera. Quando a gente acha que o mundo já está livre de qualquer ameaça atômica, quando a gente acha que acabou essa história de guerra, agora é pandemia. Aí vem um bendito de um pastor numa igreja em Salvador dizer: Senhor, põe fim nessa pandemia que venham os novos problemas. Parabéns, meu amigo. Vieram? Quem estava aqui no culto que ele falou isso? Pronto, depois do culto vocês cobram a satisfação dele. O profeta não tem culpa do acontecimento, ele só dá o caminho para a gente se preparar quando o acontecimento vier. A gente achava que já tinha acabado esse negócio de guerra. Está tão fora de moda, a guerra é tão demodê, né? Verde, nem a tendência mais. Essa roupinha de soldado. Agora é calça jeans, camisa preta, né? Pronto. Tão fora de moda, de repente, de novo, mais uma guerra. E é disso que esse texto está falando, gente. Vamos voltar para ele. De novo, os filisteus fizeram guerras contra Israel. E esse de novo, ele quebra uma sequência de um texto que vai vir aqui do começo do capítulo 21, em casa vocês leem. Davi aqui já venceu todas as guerras que você possa imaginar.
Ele tinha acabado de fazer um ritual para pacificação da terra contra aos filisteus. Davi estava vendo que a vida dele estava chegando ao fim, ele tinha sido realizado já, ele já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer. Aí ele começa a acertar as contas, a procurar os pontos pendentes na história dele e ajusta tudo, pensando: agora vou viver minha vida. Agora eu encerrei os ciclos passados, vou começar ciclos novos. Ele diz: agora eu vou seguir em frente. Mas quando Davi dá um passo para seguir em frente, o passado dele tenta segurá-lo. E a Bíblia diz assim: mas de novo teve uma guerra vinda pelos filisteus. E eu sei, gente, que todo mundo aqui passa por isso. Você acha que está terminando de vencer um problema, você já está começando a se preparar para novos desafios, e aí uma ponta solta de um problema que há muito tempo você achava que tinha vencido pega no seu calcanhar e você pensa: de novo eu vou ter que lidar com isso. É um problema de saúde que você acha que resolveu e de repente você está feliz da vida, seguindo em frente, aí sente aquela dorzinha familiar. Aí sente aquele inchaçozinho, sente aquela sensação de que, de novo isso. De novo essa luta vindo me incomodar. Sabe aquela característica que você achava que já tinha melhorado? Meses sem cair naquele pecado. Um tempão sem cometer aquele erro, aí de repente você... de novo isso. De novo uma guerra. E a Bíblia diz assim: e de novo os filisteus vieram. Só que dessa vez Davi já estava cansado. Gente, sabe aquela história de que quem bate não esquece? Ou melhor dizendo, quem apanha não esquece. Quando você se converteu, quando o Senhor te tirou de um charco de lama e de lodo terrível, ali foi decretada uma grande vitória contra a morte, contra o pecado, contra tudo que há de ruim e depravado em você e em mim. E às vezes a gente segue em frente e até esquece de quão grande foi aquela vitória. E a gente sai até comemorando, se gabando de que a gente não é mais quem a gente já foi. A gente sai até dizendo: ah, eu não sou mais aquele cara que cometia aquelas besteiras. Eu vou lhe falar. Davi, quando venceu o gigante Golias, e todo mundo aqui conhece essa história, venceu pela graça de Deus. E Davi era um jovem quando enfrentou aquele gigante Golias. A Bíblia diz que ele era um menino. Quando ele foi dizer que ia enfrentar o gigante, o rei de Israel disse assim para ele: você é um jovenzinho, e esse cara é um guerreiro desde que era jovenzinho. Mas Davi vai lá, enfrenta o gigante e vence. Depois disso, gente, Davi enfrenta inimigos ainda maiores que o gigante. Enfrenta o próprio rei Saul, que havia o recebido com tanto carinho. Davi enfrenta outros gigantes. Davi enfrenta tudo que você possa imaginar. Deus e o mundo, literalmente, Davi enfrenta. Passam-se 40 anos com Davi reinando em Israel, comemorando aquela vitória. Davi já nem lembrava mais daquele inimigo que ele tinha vencido lá atrás. Davi já nem se lembrava de quando ele era aquele cara capaz de ter medo de um gigante. Mas o inimigo não esqueceu, não. O inimigo passou esses 40 anos à espreita de Davi, esperando um dia para poder derrotá-lo. E deixa eu lhe dizer uma coisa triste, que talvez você não goste de ouvir. Os inimigos que você venceu, os vícios de temperamento que você subjugou, aquela natureza carnal que você pôs para escanteio, aquela tendência a trair, aquela tendência a mentir, aquela tendência a pegar o caminho mais curto, aquelas coisas que você tinha antes de se converter, você afogou nas águas do batismo. O velho homem foi afogado nas águas do batismo, mas o miserável sabia nadar. E ele, desde então, está lá buscando uma oportunidade de voltar a ser o dono da sua vida. O inimigo não esquece as vitórias que Deus impõe sobre ele. Ele fica o tempo inteiro enchendo a paciência daqueles a quem Cristo salvou, buscando a quem ele possa tragar, buscando algum dano que ele possa causar. Me desculpe por lhe dizer isso, não é uma boa notícia, mas vitórias definitivas nós só teremos quando Jesus voltar. Quando os nossos corpos forem glorificados. Você já não tem mais condenação do pecado sobre si. O Espírito Santo está em você. Você pode glorificar Deus e ser feliz, livre do pecado. Mas enquanto estivermos neste mundo, o pecado baterá à nossa porta. Os antigos inimigos que a gente já venceu,
eles deixarão sementes, que se a gente não for diligente em cortar, crescerão e virão com tudo. Gente, 40 anos de Davi rei, e por 40 anos os descendentes do inimigo vencido esperavam vingança. Você imagina o que é isso? Que bicho ruim, que bicho rancoroso. Segue em frente, meu amigo. Perdeu, acabou. Não, 40 anos de Davi venceu o gigante, e a Bíblia diz assim, e um dos descendentes do gigante, e assim, essa história não começa aqui não, tá? A gente conhece essa história de Davi a partir do momento dele, mas se você for ler o livro de Josué, essa história começou lá. Quando o povo de Deus chegou na terra de Israel, estavam lá os gigantes, também chamados de Anaquins. Aí a Bíblia diz assim, e Josué exterminou todos os gigantes de Israel, mas ainda sobraram alguns gigantes em Gate. Acho que Josué 11, 22. Ainda sobraram alguns gigantes em Gate. Ficaram algumas pontinhas soltas lá longe de Israel. Mas essas pontinhas foram crescendo. E aí, centenas de anos depois, quando Davi vem uma dessas pontas soltas de Gate, chamada Golias, e se levanta contra Davi. Aí Davi mata essa ponta. 40 anos depois, vem outra dessas pontas soltas, chamada Isbi-Benob. É o que o texto diz. Isbi-Benob, que descendia dos gigantes. O peso de bronze da sua lança era de quase 4 quilos. Estava cingido de uma armadura nova. Ele disse que mataria Davi. Ele não estava lá para lutar e enfrentar os outros. Não estava lá para causar tumulto em Israel. Ele estava lá para matar Davi. A lança dele era nova. Não tinha usado ainda em ninguém. Ele foi lá com o objetivo específico de matar Davi. Ele tinha GPS. Ele veio para atentar Davi. E eu vou lhe falar. Na vida de quem é servo do Senhor é exatamente assim que acontece. O inimigo, ele surge de um jeito que toca o nosso coração. A tentação, ela vem com o endereço certo. Ela vem com o gosto da comida que você come. Ela vem com o cheiro do perfume que te lembra de uma coisa que você já devia ter esquecido. Ela vem falando o seu idioma. A luta, ela chega dirigida a você. E em várias das circunstâncias que a gente passa pela vida, a gente percebe, mas como é que ninguém mais passa por isso desse jeito? Só eu. O inimigo veio para matar Davi. Esse texto, ele vem nos ensinar a lidar com essas coisas. Ele vem nos ensinar a lidar com problemas antigos que a gente gostaria que já tivessem aniquilados. Esse texto vem para nos ensinar que as pontas mal resolvidas do passado, elas voltam uma hora ou outra. Esse texto veio para te ensinar a ser humilde, para me ensinar a ser humilde, para a gente entender que todos os erros que você cometeu um dia, você tem tudo o que precisa para cometê-los a qualquer momento. Todas as besteiras que um dia você já fez, hoje você podia fazer ainda pior. Porque você tem tudo que você tinha naquela época e muito mais. Hoje você tem mais capacitação ainda para cometê-los. Todos os inimigos que eventualmente você considere que já venceu, eles precisam ser vencidos de novo todos os dias. E essa mensagem seria assustadora se eu terminasse ela aqui. Todo mundo ia voltar para casa triste. Todo mundo ia voltar para casa com a sensação de que danou-se. Não dá mais para tentar então, porque, meu amigo, eu vou ter que enfrentar os inimigos novos. Porque quando a guerra da Ucrânia veio, a pandemia ainda não foi embora. Só eu estou sem máscara aqui. E vou botar de novo daqui a pouco quando sair. Então, às vezes, os inimigos novos precisam conviver com os velhos. Os velhos continuam lá mesmo quando os novos chegam. Como é que a gente lida com isso, gente? Como é que Davi ia resolver um negócio desse? Porque não tem santo que aguente todo dia enfrentar os mesmos problemas. A gente consegue vigiar um dia, vigiar 2 dias, mas tem dia que a gente está cansado. Até o grande rei Davi, gente, final do versículo 15, Davi ficou cansado. Ou Davi ficou muito cansado, é a minha versão. Mesmo os crentes mais sadios tem dia que estão doentes. Mesmo os crentes mais espirituais tem dia que não estão a fim de orar.
Então, passar o dia inteiro lutando contra os inimigos que nos afligem. Imagina se todos os dias eu tiver que ficar lutando contra os meus próprios erros. Todos os dias eu ficar lutando contra as minhas tendências. E isso não vai acabar nunca. O brasileiro não tem um dia de paz. Como é que a gente lida com isso? Porque até Davi ficou cansado. Então, desculpe, você também vai ficar. Eu também vou ficar. Quem sou eu para querer dizer que Davi ficou cansado e eu não vou ficar? Pelo amor de Deus. Como é que a gente lida com isso? Deixa eu fazer um parêntese nessa história. Logo que Davi venceu Golias, ele começou a lutar novas batalhas. Ele seguiu em frente a caminhada dele cristã. E aconteceu uma coisa interessante no processo de conversão de Davi. O processo de firmação de Davi na presença de Deus. Quando Davi venceu o gigante, imediatamente começou a aparecer na vida dele todo tipo de doido. Parece que chovia doido. É uma infestação de doido aparecendo na vida dele. Aparecia gente de todo tipo, gente. Era sacerdote, era profeta, era um povo que chegava falando para ele umas coisas que ele não entendia, depois ele vinha entender. Era gente que chegava e jogava óleo em cima da cabeça dele. Toda hora aparecia uma figura diferente. A Bíblia diz que quando Davi estava fugindo, ele se escondeu numa caverna chamada Caverna de Adulão, fugindo de um dos vários inimigos que apareceram. Aí ele se esconde ali naquela caverna. E no que ele se esconde naquela caverna, a Bíblia diz: e se ajuntaram a ele toda a sorte de endividados, desgostosos de espíritos. Meu amigo, o cara está passando uma luta e chega gente ainda passando mais luta do que ele. Chega gente que parece não ter nada a oferecer do ponto de vista material. Gente que chega, parece que para passar um aperto junto com ele. Ele está passando um aperto e chega gente também apertada para junto. O que Deus estava fazendo com Davi? Vou te explicar. Estava apresentando a ele a igreja. Esse bando de gente doida que aparecia no caminho dele. Esse bando de gente que ele não conseguia ver como podia ajudar. Esse bando de gente que ele não entendia porque Deus tinha enviado até ele. Esse bando de gente às vezes desgostosa, endividada. Esse bando de gente que Deus manda para conviver com ele. Um bando de gente que ele, se tivesse escolhido, não conviveria. Para você ter uma ideia, no meio dessas gentes tinha um grupo de irmãos de Davi e de sobrinhos de Davi. Gente que, em tese, ele devia ter a maior amizade do mundo, porque cresceu junto, nasceu ali na mesma casa, pois Davi não queria conta com essas pessoas. Davi já tinha tentado se afastar dessas pessoas tanto quanto era possível, mas Deus mandou para perto dele de novo. Deus mandou essas pessoas se encontrarem com ele ali. E Deus vai cercando Davi de um grupo de gente que Davi não entende porque estava ali na vida dele. Mas Davi tinha uma característica interessante. Davi era submisso a Deus. Era sujeito a Deus. Um dia, uma das pessoas que Deus fez aparecer no caminho dele, tacou-lhe uma pedrada nele. E um amigo dele disse: deixa eu matar esse cachorro. Aí Davi: rapaz, eu não entendo as artes de Deus não. Se Deus mandou um para jogar pedra, é porque vai ver, eu estava precisando de uma pedrinha mesmo agora. Deus está me chamando para jogar, baleou 7 pedras. Mandou alguém para jogar as pedras para eu juntar. Provavelmente é isso. Davi era muito submisso a Deus. Então ele não recusava ninguém que Deus mandasse para o caminho dele. Ele me lembrava uma figura bíblica que a Bíblia diz assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Parece conversa de doido, mas foi Jesus quem disse. Quem vinha a Davi, ele aceitava. Não sei se você viu a mensagem de hoje de manhã, mas eu lhe recomendo que veja. Uma coisa que Davi aprendeu na vida foi a aceitar o próximo dele e amar o próximo dele. Deus colocou ali perto, Deus colocou ali do lado, Deus colocou ali na frente. Davi disse: ó, Deus tem umas artes que ninguém entende. A mim só cabe aceitar. E já que Deus colocou no meu caminho, eu vou amar, vou atender. Uma vez Davi estava andando na rua, indo perseguir os caras que sequestraram a mulher dele. Aí no meio do caminho dele, Deus coloca um mendigo pedinte quase morrendo. Estava ferido. Aí Davi vai passando, qualquer um diria: Davi, desculpa, a gente não tem tempo agora para dar atenção a ferido não. Você está ferido, inclusive, numa briga se meteu, boa gente não era. Vamos embora, Davi. Davi para e diz: meu amigo, se Deus colocou no meu caminho, deixa eu atender, porque Deus coloca pessoas no meu caminho que eu não entendo porque estão ali. Mas sempre que eu acolho essas pessoas que Ele colocou no meu caminho, sempre que eu dou atenção às pessoas que Deus colocou do meu lado, sempre que eu recebo o meu próximo e o amo sabendo que amando a Ele, eu estou amando a mim mesmo, sempre que eu faço isso, eu sou abençoado. Então eu vou dar uma moral para esse cara aqui.
Meu amigo, o que é que houve? Você está ferido? Eu estava até indo buscar aqui minha mulher que se envolveu no problema, mas você está ferido, o que é que você está precisando de ajuda? Aí o cara vai e vira para Davi e fala assim: não, eu era empregado de um cara que sequestrou uma mulher de um tal de Davi, e aí eu fiquei doente, esse cara me abandonou. Aí Davi dá uma risadinha, eu suponho. Diz: pô, o cara lhe abandonou, né, velho? Que camarada ruim. Você tem ideia de onde é que está? Ah, sei exatamente onde é que ele está. Está distraído ali num canto. Vou lhe ajudar, meu amigo, vou lhe ajudar. Mas você tem que me ajudar a te ajudar. Me diga onde é que está esse cara. Quem quer rir tem que fazer rir, né? E aí o cara diz a Davi onde é que está o inimigo dele. Um próximo que Deus colocou no caminho dele, que ele nunca imaginaria que seria uma bênção na vida dele. Davi, a vida inteira foi assim. E lembra que eu falei que tinha os sobrinhos de Davi, que mesmo sendo sobrinho, ele nunca quis conversa. Ele sempre diz assim, ó: esses meus sobrinhos, que eram da mesma idade que ele, a irmã dele provavelmente era mais velha, então, sobrinhos da mesma idade que ele, em tese, todo mundo devia crescer junto. Ele queria ir à distância. Ele diz assim, ó: esses filhos de minha irmã são duros demais para mim, eu não quero conta com eles. Mas Deus insistia em colocá-los no caminho de Davi. Aí Davi fazia o quê? Aceitava, amava, mesmo tendo lá as diferenças, deixava na mão de Deus e dizia: ó, que Deus resolva o problema deles. Assim, se Deus colocou no meu caminho é porque alguma utilidade tem. Eu não vou dar uma de machão que me viro sozinho, que já resolvi meus problemas, não. Se Deus mandou pessoas para o meu lado, eu vou aceitar essas pessoas do meu lado. Um desses sobrinhos é justamente o cara que queria matar o outro lá, dizendo: deixa eu matar esse cachorro, o tal do Abisai. Deus colocou Abisai na vida de Davi. Várias vezes Davi tentou se livrar, assim como quem diz: Deus, o que é que esse homem está fazendo do meu lado? Deus, não tem nada a ver comigo. Mas Deus mantinha Abisai ali e Davi o tratava bem. Davi o ouvia. Quando Abisai vinha com conversa, Davi: sim, Abisai, qual é a sua ideia? Não sei porque eu estou lhe ouvindo, mas Deus lhe colocou aqui do meu lado, e talvez é você que ele vai usar para poder me abençoar. E Davi aceitava a companhia de Abisai, e até o amava. Não é só aceitava, não, o amava de verdade. Convivia com ele. Convivia com todos aqueles desgostosos que Deus enviou para a caverna de Adulão quando ele estava lá. Davi cresce aceitando a convivência dessas pessoas. Agora eu fecho o parênteses e volto para a minha guerra aqui. Lembremos, Davi matou o gigante. O gigante que Josué já tinha tentado matar. Mas ainda tinha ali uma sementezinha de gigante, tentando vencê-lo a vida inteira. 40 anos de luta. E uma hora o gigante pegou ele cansado. Na hora que o gigante pegou Davi cansado, algumas bíblias vão traduzir assim esse texto: e o gigante achava que tinha matado a Davi. O gigante pegou Davi cansado. Davi tinha se retirado da batalha. Davi era uma presa fácil para o gigante. Davi naquela hora não conseguiria vencer o gigante. Se alguém lhe disse que você é forte o suficiente para vencer o inimigo, eu lhe digo: esse alguém lhe enganou. Tem dia que você não vai ser. Tem dia que qualquer gigantezinho meia boca, se me pegar na cocó, me derruba. Mas por que eu estou de pé? Por que Davi não morreu naquele dia? Porque Abisai, o filho de Zeruia, o sobrinho de Davi, aquele que não prestava para nada, aquele que eu não faço ideia de por que estava na vida dele, aquele que, se ele tivesse que escolher um amigo, não seria esse cara. Abisai, porém, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Você está entendendo por que Deus te mandou ir para um grupo de comunhão? Você está entendendo por que Deus te cercou de gente para se meter na sua vida? Você está entendendo por que não existe essa de ovelha sem pastor? Você está entendendo por que não existe essa de eu gosto da minha espiritualidade, mas eu não tenho nenhuma religião? Esqueça isso. Quem se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Seus inimigos são mais fortes que você, mas eles não poderão jamais contra a igreja edificada por Cristo. As portas dessa igreja foram firmadas pelo Senhor dessa igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Deus tem um projeto para vencer os seus inimigos. Deus teve uma ideia para derrotar os seus vícios. Deus tem um plano para acabar com as coisas que você tentou vencer e não conseguiu. Sabe aqueles problemas que você já lutou contra eles várias vezes e você pensa: de novo uma guerra contra mim, de novo essa doença, de novo esse vício, de novo esse pecado, de novo eu estou acessando esse site, de novo eu estou conversando com essa pessoa, de novo.
O mesmo erro que eu achava que eu nunca mais ia cometer, eu jurei que nunca mais eu faria, eu estou fazendo de novo. De novo, Senhor, essa luta. Senhor, mais um emprego que eu perco. Senhor, mais um relacionamento que termina. Senhor, mais um fracasso. Senhor, mais uma vez os filisteus vindo contra mim. Eu achava que eu já tinha passado de fase. Senhor, eu estou cansado. O Senhor hoje está te dizendo: abra o seu olho, olhe para o seu lado. Tem um Abisai aí só esperando você o amar, só esperando você o aceitar, só esperando você o ouvir. Tem um Abisai com a lança preparada para cravar em cima do seu inimigo. Deus deu uma palavra ao seu irmão para que ele entregue a você. Deus usa pessoas para falar com pessoas. Você precisa dos seus irmãos. Você precisa dos Abisais que estão ao seu lado. Porque uma hora você cansa. E com você cansado o inimigo faz miséria. Mas com a igreja ele não toca a mão. Porque essa igreja está debaixo do poder do Espírito Santo. Porque o dono dessa igreja é Cristo e nem a morte pode contra ele. Jesus olha para a morte contra a qual nenhum de nós aqui é capaz de lutar, e ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Você crescia para cima dos meus, mas quando eu os juntei num corpo só, que é a igreja, você é derrotada. Contra a igreja o inimigo não pode. Você precisa de uma igreja, não para ser salvo. Salvação é de Cristo, Ele dá a quem Ele quer. Você precisa de uma igreja para vencer os gigantes que se levantam todos os dias. Você precisa de uma igreja para que as portas do inferno não prevaleçam contra você. Você precisa de uma família. Você precisa de comunhão. Como é triste a gente conversar com alguém que você de fora olha a situação da vida dele e diz assim: meu irmão, não faça isso. Eu posso até tentar lhe explicar o porquê você não deve fazer, mas você não vai entender. Porque você está tão focado em fazer, não faça isso. Aí ele: eu vou ouvir uma outra opinião. Pergunta outro irmão diz a mesma coisa. Pergunta 3, 4 irmãos, os 4 dizem a mesma coisa. Não faça isso, a gente te ama, a gente não quer que você se perca, a gente não quer que você se prejudique. Não faça isso. Mas ele diz: não, eu já estou curado, eu não vou ter mais nenhuma tentação, eu vou fazer porque para mim vai dar certo. A gente olha assim e diz: mal sabe ele que o gigante que ele venceu deixou ainda filhos esperando só um momento de solidão e cansaço para derrotá-lo. Se eu puder resumir essa mensagem, se eu puder resumir o ensinamento que esse texto nos traz, eu digo assim, acho que eu diria 3 coisas. A primeira coisa é: as lutas que você venceu, os problemas que você já resolveu, as situações que você já enfrentou, em algum lugar ainda existem. Então, não relaxe quanto a elas. É a primeira coisa que eu diria. Cuidado com os fios soltos do passado. Cuidado com as questões que você jogou debaixo do tapete. Cuidado com as coisas que você acha que já resolveu. Não cante vitória antes de chegar na eternidade. Não cante vitória antes de Jesus voltar. Não cante vitória antes do tempo. Não comemore demais não. Tome cuidado com o testemunho que você dá das coisas que você venceu e superou. Saiba que elas estão à espreita, esperando só uma oportunidade de se vingar. Então a primeira coisa que eu te diria é: tome cuidado com as coisas mal curadas do passado já vencido. Segunda coisa que eu te diria, eu diria para mim mesmo, inclusive, com base nesse texto: não ande só. Não ande só porque nenhum de nós sozinho é forte o suficiente para vencer o mal. Não ande só porque nem o melhor de nós é incansável. E a terceira coisa, que se liga à segunda, é: confie nas pessoas que Deus escolheu para estarem ao seu lado. Você pode não fazer ideia de por que você tem o pai que tem, por que você tem a empresa em que você trabalha, por que você tem justamente essa igreja, por que você resolveu congregar junto ao lado de Daniel Amador. Por quê? Brenda se perguntava isso, até ele vir com a cantada infalível de nerd de informática. Aí já era, meu irmão. Aí é tchau e benção, aí esquece. Confie nas pessoas que Deus colocou do seu lado. Aí você se pergunta: mas por que assim Deus tem todo esse cuidado? Então quer dizer que Deus organizou o mundo para cuidar de mim, que todo mundo aqui ao redor está para me servir? Essa igreja toda aqui é um monte de figurante que veio aqui hoje só por causa de você. Olha como Abisai esclarece para Davi o motivo dele estar ali. Abisai diz assim: Davi, você não vai mais à batalha para que a lâmpada de Israel não se apague.
Olha que jogo de palavras interessante. Isbi-Benob veio lutar contra Israel, mas a espada dele era virgem só para enfrentar Davi. Abisai diz: daqui para frente, Davi não virá à luta, porque eu quero preservar Israel. O que esse texto está ensinando para a gente? Sabe por que o Senhor está protegendo você de todos os lados? Sabe por que o Senhor está te cercando de gente para cuidar de você? Sabe por que o Senhor colocou ao seu redor próximos a quem você deve amar e que vão te proteger de um jeito que você não entende? Gente que você não sabe como irá te ajudar, mas na hora certa estará lá para matar o inimigo. Gente que você precisa ter ao lado, ainda que você não entenda porquê. Gente que você pensa e diz: não combine nada comigo. O calvinista precisa do assembleiano, o assembleiano precisa do calvinista. O pentecostal precisa de ter de alguém do lado ali que é: não, vamos só estudar a palavra, nada de buscar experiência com o sobrenatural. E tem que ter alguém ali do lado dele que não é fogo puro, vamos ver o céu do lado de dentro. Um precisa do outro. Sabe por quê, gente? Que Deus teve esse cuidado de organizar a sua vida como um quebra-cabeça, colocando várias pessoas ali. Não é porque você é o centro do universo, não tem nada a ver com você, não é sobre você. É porque Deus tem um projeto muito maior que você, mas pela sua infinita misericórdia e graça, esse projeto te envolve. Você foi convidado a fazer parte de algo muito maior do que a sua própria existência. Abisai estava dizendo a Davi, cabeça de bagre: se você ficar nessa aí de enfrentar o inimigo sozinho, a lâmpada de Israel inteiro se apaga. Porque ninguém fica para trás no exército do Senhor. Cada um aqui tem uma luz a brilhar. O Senhor conta com o talento que você tem, e que se você ficar enfrentando os inimigos sozinho, será apagado. O Senhor considera aquilo que Ele deu a você para a edificação de todo o seu corpo. Então, o inimigo que deveria enfrentar todo Israel, enfrenta só Davi, porque ele sabe que matando só Davi, ele prejudica todo Israel. Por isso a luta vem na sua vida sozinho, e você pensa: é problema só meu, eu não tenho que compartilhar com a igreja. Mas se você for atingido, a igreja inteira sofre. A gente tem chorado lá em casa esses dias por um casal que está vivendo uma aflição. Eu conheci essas pessoas há 1 ano, vejo essas pessoas uma vez na semana, mas eu os amo, eles são parte de mim, eles estão vivendo uma dor e eu sofro essa dor e eu choro essa dor deles. Da mesma forma, a gente recebe uma notícia boa de uma pessoa que em tese não tem nenhuma vinculação direta comigo. Recebi uma ligação ontem de uma irmã que veio assistindo aqui pelo Mercado Solidário. Aí me ligou sexta de noite, eu estava em casa resolvendo alguma coisa, pensando: pô, essa hora, que bênção, né? Mercado Solidário. Fala, minha irmã, vai amanhã, né, na mercado para pegar a cesta? Ela: não, irmão, estou ligando para dizer que eu não preciso mais não. Estou ligando para lhe dizer que a gente está aqui trabalhando, morando em outro lugar. Eu quero até voltar para Salvador, mas não vou mais precisar morar lá no prédio não. Ligando só para manter a conversa aí, saber como é que o irmão está. Dizer que vocês ajudaram muito. Ai, meu filho queria falar com você. Ai, tudo bom, irmão? Como é que vai? Não, rapaz, é que vou casar, eu desejei regularizar minha vida mesmo, quero buscar o Senhor. Queria saber se você não pode ser o padrinho do meu casamento. Não mereço não, irmãozinho. A alegria era dele, agora é minha. Porque a luz que ele fez brilhar ilumina todo Israel. Se a luz que o Senhor colocou em você se apagar, todo Israel sofre. Você entende, Davi? Por isso o Senhor está te preservando com tanta intensidade. Por isso tem tanto crente chato se metendo na sua vida. Por isso que a gente não aceita que você se destrua. Por isso que a gente não quer que você faça besteira consigo mesmo. Ah, o que você tem a ver com isso? A sua luz me ilumina também. O Senhor te colocou do meu lado, nós somos um. Levante-se, por favor, ore comigo. A gente vai cantar um louvor. E durante esse louvor eu vou lhe convidar a fazer algumas perguntas a Deus, algumas conversas com Ele. Diz: Senhor, abre os meus olhos para ver quem são os inimigos do passado que ainda estão à minha espreita. Abre os meus olhos, Senhor, para ver o que eu achava que já tinha vencido, mas que ainda pode me derrotar. Então não me deixa vacilar, não me deixa enfrentar ele sozinho, não me deixa, Senhor, guardar ele no meu coração. Não, Senhor, deixa eu pedir ajuda de alguém quanto a isso. A primeira pergunta que você vai fazer a Deus é: Senhor, quem são os meus inimigos do passado que ainda estão à espreita? A segunda pergunta que você vai fazer a Deus agora é: Senhor, quem é meu Abisai? Me mostra, Senhor, me manda pessoas que me ajudem nessa luta. Para quem que eu devo me abrir? Com quem que eu vou conversar sobre esse pecado? Com quem que eu vou conversar sobre essa necessidade de ajuda? Para quem que eu vou mostrar essa dor? Manda, Senhor, alguém para me ajudar. E a terceira
talvez a mais importante, você vai dizer: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito, para eu saber que eu sou uma lâmpada a iluminar todo Israel, para eu entender o quão ligado eu estou com os meus irmãos. Porque o que faz dos vários membros um só corpo é o mesmo sangue que passa por todos eles. E por isso eu oro para que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre você, para que o Espírito Santo venha sobre mim. Porque como o sangue de Jesus, esse Espírito nos liga uns aos outros, nos faz sentir as dores dos nossos irmãos, nos faz nos alegrar com os prazeres dos nossos irmãos, nos faz sermos um em Cristo Jesus, nos faz ser a igreja contra quem o inimigo não pode. Você quer ser invencível? Você quer ser invencível hoje? Essa oportunidade está aberta para você. Receba o Espírito Santo, se torne parte da igreja, seja o corpo do Cristo a quem nem a morte pode vencer. Confiar.